Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Álvaro Cândido e neste vídeo eu continuarei falando sobre temperatura do solo, agora parte 2. Então, relacionando a temperatura do solo agora com as coberturas protetoras. Então, as coberturas protetoras elas podem modificar as variações de temperatura no interior do solo, interferindo no desenvolvimento da flora e fauna. Bem, eu já comentei que a temperatura, ou seja, o calor no solo, ele interfere nos processos, por exemplo, de evaporação, e também no desenvolvimento dos micro-organismos e também nas reações químicas, ou seja, então, as coberturas protetoras, elas podem, o que seriam essas coberturas protetoras? Poderia ser uma cobertura vegetal, ou seja, uma cultura em que se fez o corte e ela ficou sobre o solo, ou poderia ser também uma cobertura por meio de algum material. O mulching, que é um material plástico, ele pode ser também aplicado ao solo. Então, essas coberturas, elas interferem na variação de temperatura no interior do solo e, consequentemente, nos animais e plantas. Então, a temperatura ela tem uma grande influência na produtividade por interferir nesses fatores. A cobertura, então, ela pode ser dita que interfere na amplitude de temperatura. O que seria amplitude? Então, se nós pegarmos um local em que a temperatura ela varia de 10 a 30 graus, a amplitude é a diferença. Então, 30 menos 10 é igual a 20. Então, essa amplitude ela acaba que se altera. A evaporação também, isto porque para a água sair do solo para a atmosfera, ela vai precisar aí, né, ela vai ter uma condutividade hidráulica. Isso é uma grandeza em que mede a taxa do movimento da água. E quando se tem uma cobertura protetora, essa taxa de condutividade ela reduz. Então aqui para se ter ideia, tem-se no eixo Y, aqui para um exemplo sem vegetação, no eixo Y a temperatura e no eixo X tem-se os horários do dia. Então perceba que sem vegetação a variação é alta. Com cobertura morta já há uma redução da temperatura, então a sua amplitude ela reduz. E aqui, se nós considerarmos a cobertura como uma grama, perceba que o comportamento ele é bem parecido aqui com a cobertura morta. Esses números representam a profundidade, né, do solo. Então, a profundidade que mais se aquece e que possui maior amplitude é a profundidade mais próxima da superfície, no caso aqui de 2 centímetros de profundidade. Perceba que, no caso, a profundidade de 20 centímetros, sem vegetação, varia aqui, ó, 26, 27, aqui 26, 27. Aqui nesse outro exemplo, então fica um pouquinho abaixo de 25, depois. Então perceba que quanto mais profundo, menor é a interferência, né, em relação a essa variação de temperatura. Isso porque a energia ela chega na superfície. Então quanto mais profundo tiver a camada, menor influência terá em relação ao calor, a variação da temperatura. Então aqui é uma grandeza, essa grandeza pela letra D é conhecida como difusividade térmica. Então a difusividade térmica ela é calculada pela condutividade térmica do solo, KT. Essa condutividade térmica é Joule por metro segundo por Kelvin. Então o que significa isso? Quantos joules, né? Então aqui ele vai avançando com uma velocidade, tá? E quantos são necessários para alterar um Kelvin. No caso aqui o CG, lembra que eu já comentei, calor específico gravimétrico do solo. Então essa unidade vocês já estão mais conhecedores. Joule por quilo por Kelvin. Lembrando que aqui é calor específico gravimétrico. Gravimétrico é porque é com base na massa, que é quilos,
poderia ser calor específico volumétrico, que aqui ao invés de quilos seria metros cúbicos. E o ρ é densidade do solo, quilo por metro cúbico. Então essa é a difusividade térmica. Eu não coloquei aqui a unidade, mas a difusividade térmica, ela vai ser, no caso, o resultado de todas essas unidades. Aqui, ó, coloquei agora à frente. Então aqui, só fazendo as contas, então, das unidades. Então foi adicionado todas as unidades, fez o corte, então a difusividade térmica ela é expressa pelas unidades metro quadrado por segundo. Então é como se fosse assim, uma área que aumenta por segundo, tá? Por isso que é difusividade, esse que é o sentido. E agora uma outra equação, que é a amplitude de oscilação da temperatura. Então, por meio desta equação, é possível calcular para uma determinada profundidade, que é a letra Z, qual que é a amplitude de oscilação. Ou seja, será que na superfície ali mais próximo a 2 centímetros de profundidade, a temperatura varia 20 graus Celsius? Então, quanto que é a 10 centímetros de profundidade? Essa variação é maior, é menor? Então, essa equação permite o cálculo. Então, a amplitude da temperatura, que é pela letra A, em graus Celsius, ela é em função da amplitude de oscilação da temperatura ao nível do solo. Então, T0 é a temperatura na profundidade zero, por isso zerinho. Então, depende também do cálculo, o exponencial da profundidade em centímetros, letra Z. Esse símbolo aqui é a velocidade angular da Terra, é uma constante, já tem o valor, que é em rádio por segundo, radianos, e também considera a difusividade térmica do solo, centímetro quadrado por segundo. O Dzinho eu acabei de explicar. Então aqui um exemplo, determinado solo possui difusividade térmica igual a 0,005 cm² por segundo e amplitude de temperatura ao nível do solo de 10 graus Celsius. Então imaginar que essa temperatura ela foi monitorada por termômetros do solo, os geotermômetros. Então esses termômetros verificaram que a temperatura ela varia, 10 graus Celsius, então poderia ser 20 a 30, ou de 20 ou de 10 a 20, por exemplo. E daí vem a pergunta: calcule a amplitude da temperatura para a profundidade de 0, 10 e 20 centímetros. Então, perceba que quando eu adiciono zero na equação, o valor, então adicionei o zero na equação, então ele vem aqui ó, no Z, vem o zero, o W, ele é, no caso, aquela unidade que eu comentei que é em radianos por segundo, tá? Que é o ômega. No caso, nós temos aqui o 2, que é da equação, vezes o 0,005, que é a difusividade. Então, quando eu faço essa conta aqui, eu multiplico 2 por isso, aí o resultado, no caso, eu vou pegar isso daqui dividido pelo resultado de baixo, depois eu vou tirar a raiz quadrada. Quando eu multiplico por zero, o resultado daqui fica zero. E tudo que é elevado a zero é 1. Então, o resultado 10 graus Celsius. E faz sentido, né? Eu fiz aqui para confirmar. Ó, a amplitude de temperatura ao nível do solo já é de 10 graus Celsius. Então, a amplitude a zero tinha que ser 10 graus Celsius. Agora, a amplitude, no caso 10, perdão, a amplitude no caso 10 centímetros, aqui não foi adicionado, tá? Mas no caso aqui já é a segunda parte, então 10 centímetros. Quando se faz as contas, chega que a amplitude a 10 centímetros de profundidade é de 4,26 graus Celsius. Então, na superfície do solo, a 0 centímetros de profundidade, são 10 graus Celsius. A 10 centímetros de profundidade, essa amplitude diminui e vai para 4,26. E quando a profundidade é de 20 centímetros, a amplitude já cai para 1,816, ou seja, praticamente a temperatura não altera, né? Então ela varia dentro do máximo e o mínimo 1,816
816 graus Celsius. Então perceba que a profundidade, ela, quanto mais aumenta a profundidade, menor é a amplitude. Então essa foi a referência utilizada para este vídeo. Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá uma curtida no vídeo e até o próximo.